Então, deixa eu te perguntar uma coisa mais específica, assim. Por exemplo, quando você focou o TRT, de Minas, você foi fazer, você Minas, falou, né? Minas. Você fez para analista e técnico? Não, na época eu fiz... eu acho que eu fiz para analista mesmo, que era o Você fez para analista. Fiz. E você foi muito mal? Você lembra se você bateu na trave? Olha, quando você começa a estudar as matérias específicas, você não vai mal. Você começa aí assim, tipo, acertar metade da prova, um pouquinho mais da metade, assim, você fala, putz, não foi mal. Mas também, pô, a galera vai melhor. A galera então, acerta assim, não muito. é que você foi mal, é que a sua pontuação não é satisfatória, né? Mas eu achava que eu tava melhorando, eu tava evoluindo, sabe? Falei, pô, não fui bem, mas pô, acertei 60 e poucos por cento. Né, pô, mais um pouquinho, né? Porque você vai fazer em conta de questão, isso aí às vezes representa, sei lá, 5 questões. Você fala, pô, a pessoa que passou acertou 5 a mais que eu, né? Então, isso aí não coloca a pessoa em outro patamar, sabe? Fala, não, são 5 questões que essa pessoa que passou pode ter até chutado, né? Exato. Que ela teve uma sorte melhor e passou, né? O critério é esse, né? É de pontuação. Então, eu olhava isso aí, falava, não fui mal, mas eu entendi se as perguntas fossem diferentes, talvez eu fosse melhor. Era essa mais ou menos a ideia, né? Porque é interessante isso daí que você falou, porque o concurso também, isso eu concordo, inclusive, para mim é a competência, mas a sorte também. Também. Porque de repente cai exatamente aquilo que você leu naquela semana. Acertei, era minha essa prova, né? Sim. Acontece bastante. Então, é interessante. Aí você fez área de tribunal, área de auditor. Você falou que você foi para Santa Catarina foi para fazer auditor, você faz? Acho que era auditor lá mesmo. Então, porque eu fico pensando, esse concurso aí já é um concurso nível Receita Federal, né? Sim, é bem difícil. Muito difícil. E você tomou pau, foi muito difícil, daí você não... Então, é aquela coisa, você não vai mal. Entendi. Mas tem outras pessoas melhor preparadas. Então você tem que entender que é uma lógica. Quem está melhor preparado é justo que passe, ainda que tenha alguma sorte, né? Entendi. Porque o interessante é que você falou agora que você prestou pelo menos uns 20 concursos públicos pós Banco do Brasil. Pós Banco do Brasil, acho que foi uns 15, vai, mais ou menos. Uns 15 concursos públicos, né? E aí desses 15, você conseguiu passar aqui no Tribunal de Contas? Conta essa parte do Tribunal de Contas, só para o pessoal saber, gente. O Fernando, ele passou no Tribunal de Contas 2 vezes. Ele passou inicialmente para o cargo técnico, de nível médio, depois passou agora, faz pouco tempo, ele está um mês mais ou menos, né? Um mês para o cargo de nível superior. Conta essa trajetória aqui do tribunal, para o pessoal saber aí. Então, aí só continuando, porque é como se fosse uma linha de raciocínio, né? Como eu estava sempre me preparando para concursos assim, mais difíceis, veio o concurso do tribunal para o nível médio, que depois que eu fiz a prova, eu falei... Aí você fala, pô, isso aqui foi mais tranquilo de fazer, né? Não vou dizer que é fácil, porque não é. Mas, assim, você já está preparado para um negócio difícil, né? Então, assim, foi mais tranquilo, consegui entrar no tribunal. Só que, assim, eu já meio que estava com toda a matéria engrenada e continuei estudando, porque eu sabia que, eventualmente, em algum momento, teria um outro concurso para nível superior, porque estava vencendo o concurso anterior. Né? Então eu já continuei na mesma pegada, né? E eu falei, vou continuar na mesma pegada, é uma decisão muito pessoal, né? Porque eu podia dar uma relaxada, assim como vários colegas eu sei que faz, e é normal, né? Mas eu falei, não, vou pegar firme aqui, porque de repente pinta outro aí, eu já tô, assim, no ritmo, né? E aí foi isso que eu fiz. Então continuei nesse período, desde quando eu entrei como nível médio, eu tinha como objetivo, falei, quero chegar em nível superior. Então, assim que sair o concurso, tem que estar preparado. Esse era o raciocínio, né? Que ano você entrou mesmo, de nível médio? Você lembra? Fazer olhar no crachá. Não, é 2017. 2017 você entrou no nível médio. 2017, sim. É interessante, porque o concurso de nível superior foi em 2017. Em 2016, 2017, mais ou menos. Foi por aí. Eu entrei, aí um ano depois teve o superior. Né? Foi bem rápido. Tá, é interessante que você continuou na pegada mesmo. Continuei. E você acompanhava o Diário Oficial? Ou você, assim, você deixou? Não, assim, eu acompanhava, assim, eu acho que pela minha função eu tinha que sempre dar uma olhadinha no Diário Oficial, ver a parte que me interessava lá. Então, de alguma forma, pro Tribunal de Contas eu acabava acompanhando, né? Então, era natural, né? Porque às vezes a gente fica na expectativa, né? Às vezes, por exemplo, quando saiu o resultado para mim no Tribunal de Contas, na época,
Saiu 3h30 da manhã o resultado no Diário Oficial, que eu sabia que saía mais ou menos nesse horário. Eu tinha que acordar às 6 e pouco para ir trabalhar. Eu tava lá, 3 da manhã, dando não. F5 lá. Não, isso eu nunca fiz, não. Eu cheguei nesse nível que eu tava tão ansioso para passar o resultado, para saber se eu tinha passado. Sim, sim. É porque assim como você... A gente sabe, né? Porque você faz... Porque é uma série de pequenas ansiedades que você tem, né? Desde você sair o edital, desde você começar a estudar, desde você saber o que estudar, até bater o edital, até você ir até o dia da prova, né? Até você resolver, até sair o gabarito, resultado, começar a chamar. Principalmente assim, no meu caso, eu nunca passei na primeira lista, então assim, eu sempre tive que esperar assim o cadastro reserva, então assim, isso aí vai somando várias pontinhos de ansiedade aí. Porque se a gente for ver bem, desde quando sai um edital até o resultado final, até você ser nomeado, põe aí, às vezes um ano, anos, né? Anos, às vezes chega a anos, né? Sim. Por isso que, gente, a vida de concurseiro é sofrida. Você que é concurseiro e ainda não passou, certamente você vai passar, a gente torce pra isso. Não pensa que na hora que você passou, beleza, você vai ter que esperar. Tem. Né? E às vezes dá até o medo de não homologar o concurso, porque às vezes acontece, dá problema o concurso público, né? Sim. Então, Fernando, eu queria te perguntar. As matérias que você estudava, você pegou no cursinho, né? Você falou que você fez LFG e fez Damásio. São cursinhos bons, inclusive. Mas você também comprou livros? Você só estudou pelas matérias de cursinho? Como que foi? Cara, o cursinho te dá um material muito bom para você focar, né? Então, de livro mesmo, eu comprei livro de questão, porque uma hora eu comecei a sentir falta de fazer questão, né? Mas livro de matéria eu acho não foi necessário, porque boa parte do que você vai ter que ver é de graça, né? Então você pega lá um PDF no Planalto, né? Você pega a lei, então eu não senti necessidade de comprar livro não. Então, eu te perguntei isso daí, sabe por quê? Porque assim, muitas pessoas hoje que assistem ao nosso podcast, infelizmente a realidade delas é de que elas não têm às vezes condições. A maioria não tem condições de comprar um livro, não tem condições de fazer um cursinho nem nada. E aí nisso eu queria te perguntar, você acha que mesmo assim a pessoa que não tem condições de comprar lá consegue passar em concurso? Consegue. Assim, o que você acha que a pessoa pode fazer alternativamente? A gente sabe que pode ser mais difícil, claro, mas... Tem um colega aqui, que eu não sei também se ele vai chegar a ver esse vídeo, mas eu falava com ele, ele vai até reconhecer, né? Eu falo assim, que você tem que adaptar, cara, a sua vontade com a sua realidade, né? E eu até queria, assim, dizer uma parte da minha realidade durante esse período que eu estava estudando, né? Porque, conforme eu falei, eu continuei trabalhando e estudando, e eu não morava em São Paulo, eu morava em Franco da Rocha, né? Hoje eu moro em São Paulo, então todo dia eu pegava trem, e assim, até queria que essa mensagem chegasse às pessoas mesmo que pegam trem, né? Porque é muita gente que pega trem, metrô, transporte público, pega 2 horas de transporte público, né? Eu conheço muita gente que faz esse trajeto todo dia, que é bem sofrido, se você for ver. Você pegar 4 horas de transporte público por dia, é sofrível, né? Sobretudo aqui em São Paulo. Né? Então, assim, o que eu pensei na época? Eu falei, cara, como é que é a minha rotina? Minha rotina é ir pegar um trem que vai demorar 1 hora para chegar no meu trabalho, e durante essa 1 hora eu tenho um tempo disponível. Só que, assim, o tempo disponível para eu ler um livro no trem, que o trem é lotado, porque você pega em horário de pico, você não pega em horário privilegiado, eu ia amassado todo, né? Então você não tem muito espaço. Até para você segurar um livro aqui, você não tem espaço, né? E às vezes eu conseguia, quando estava mais tranquilo, eu conseguia ler, tranquilo. Mas nos dias que estavam lotados, eu tinha que ter um plano B, né? Para eu poder aproveitar esse tempo aí, que para mim era ocioso, que eu poderia estar ouvindo música, poderia estar fazendo qualquer outro tipo de coisa. E aí eu decidi gravar materiais que eu achava interessante e úteis, né? E úteis. Assim como tem gente que grava a Constituição, né? Que tem se você entrar lá no site do governo, você tem lá a Constituição gravada, você consegue ouvir. Você começa a procurar materiais gravados. Eu comecei a procurar um monte de material gravado, com matéria relacionada. Então esses materiais gravados me ajudavam muito. Então eu colocava para ouvir no trem mesmo lotado. Porque assim, é o espaço que eu tinha, então eu não conseguia ler, conseguia botar um foninho aqui e ouvir. Então assim, muitas das informações que eu absorvi foram por áudio.
E é impressionante como isso aí te ajuda na hora da prova, porque eu lembrava das coisas, eu nem sabia porquê. Eu sei que eu tinha ouvido já algumas vezes e insistentemente eu ouvia uma matéria quando vinha a prova, né? Então, vamos supor, a prova de trabalhista. Então, tinha alguns materiais que eu tinha gravado já na época, sei lá, no iPod que eu usava. No iPod não, na verdade aqueles... Não era o iPod, era o paralelo. Sim, aquele de espetar, eu sei qual que é. Época, né? Nossa, eu lembro. Então assim, eu usava esses dispositivos, ou o próprio celular, numa época eu comecei a usar o celular e gravar no celular, que não tinha espaço para gravar no celular. Então aí eu ouvia esses materiais e eu acho que foi a minha estratégia. Minha realidade é essa, não tenho como ler todo dia, não tenho, dá dor de cabeça você ficar no tempo inteiro, não dá. O que me funcionava? Ouvir. Então assim, eu comecei a ouvir o que eu tinha de material. E assim, o material focado para a prova. Então, trabalhista, vamos ouvir só trabalhista. Ouvia insistentemente, até que chegava uma hora que eu não... Assim, insistentemente, quero ver, umas 2 ou 3 vezes que você ouve o mesmo áudio, você começa a incorporar isso aí, né? Então, eu acho que foi a minha estratégia mesmo, com o tempo disponível que eu tinha. E cada um tem um tempo. Se a pessoa vai de carro, você pode colocar um áudio, de repente, no carro. Ou assim, cada um bolar a sua estratégia para que consiga encaixar esse estudo na sua vida, porque não dá, nem todo mundo vai conseguir falar assim, ó, vou parar só para estudar. Então, por condições até socioeconômicas, você vai ter que trabalhar, vai ter que sustentar, vai ter um filho, vai ter alguma coisa, você não vai poder fazer isso. Então, você tem que ter uma estratégia sua, que você sabe da sua realidade, para aprender, para poder estudar nesse tempo e poder se igualar com pessoas que têm mais tempo que você. Né? Inclusive, você está dizendo financeiramente, né? A pessoa vai...